Vamos de análise por aqui. Pedro Venceslau hoje comigo. Pedro, boa noite para você. Eu vou chamar a atenção, Pedro, para a gente começar essa análise, para as atuais críticas do governador Cláudio Castro sobre a DPF das favelas. Ele chegou a chamar, durante várias declarações ao longo das últimas horas, a DPF de maldita, disse que ela atrapalhou a incursão nas comunidades. E eu lembro, só para a gente fazer aqui uma comparação, que após o resultado do julgamento da DPF, que demorou bastante, inclusive, o governador chegou a elogiar a análise do tema no Supremo Tribunal Federal, especialmente a liberação de helicópteros nas operações. Era ali uma questão colocada pelo governador Cláudio Castro. Disse o seguinte, também à época: vence a segurança pública do Rio de Janeiro, vence o povo que quer ter o direito salvaguardado. Não tenho dúvidas de que a decisão retirou barreiras em relação à atuação das forças de segurança. Vamos puxar um ponto aqui. Qual é o contexto político, Pedro Venceslau, dessas colocações, desses posicionamentos de governadores, deputados, enfim, do mundo político sobre segurança pública e operações em comunidades? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Eu me lembro que naquela ocasião, quando o governador fez aqueles elogios, ONGs de direitos humanos que defendiam a DPF criticaram o que eles chamam de algumas brechas que teriam sido deixadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles gostariam que fosse uma DPF mais rigorosa. Naquele momento também me pareceu que o governador fez um gesto para o Supremo Tribunal Federal. Porque efetivamente o que acontece é que de lá para cá, a direita brasileira, no debate sobre a segurança pública, escolheu a DPF como fio condutor de uma narrativa para criticar não só o governo federal, mas também o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essas críticas que o governador fez, elas estão em linha com o que estão dizendo nas redes sociais e também em entrevistas e publicações as principais lideranças do Partido Liberal, do bolsonarismo e etc. O argumento deles é de que a DPF ela permitiu que o Comando Vermelho, por exemplo, se reestruturasse naquela comunidade do Complexo do Alemão e da Penha, dificultou as ações policiais e acabou jogando por terra o que teriam sido outras vitórias em outras ações policiais. Inclusive, circulam nas redes sociais muitos vídeos feitos por inteligência artificial que se aproveitam daquela fala infeliz do presidente Lula, que depois ele se retratou, dizendo que traficantes são vítimas dos usuários, misturando isso com a questão da DPF das favelas. Ou seja, misturando uma decisão que não tem nada a ver com o governo federal, com o executivo, com uma fala infeliz do presidente Lula, para tentar desgastar o Palácio do Planalto, ao mesmo tempo desgastar também o Supremo Tribunal Federal. Já ouvimos declarações semelhantes de Flávio Bolsonaro, de outros parlamentares bolsonaristas e provavelmente na eleição do ano que vem, essa questão da DPF vai servir de munição tanto para os bolsonaristas quanto para os governistas. Os governistas que defendem os direitos humanos vão alegar que a DPF pode ter algumas falhas e os bolsonaristas vão dizer que ela tornou o caminho do crime organizado e das facções mais fácil e abriu uma avenida para que elas pudessem operar no Rio de Janeiro. Agora, é interessante a gente observar politicamente, claro que esse é um assunto seríssimo, mas como a direita conseguiu um caminho para se unir novamente. A gente estava acompanhando aumento da popularidade do presidente Lula, uma dificuldade da direita de encontrar ali um caminho, e aí eles se voltam para a questão de segurança pública, que é essencial se a gente pensar numa preparação para os debates das eleições de 2026. Exatamente, curioso que hoje eu conversei com o Paulo Vasconcelos, que foi o marqueteiro do governador Cláudio Castro na eleição de 2022, depois se tornou uma espécie de conselheiro de comunicação do governador. E ele falou exatamente isso, Juliana, que esse episódio, essa mega operação no Rio de Janeiro, ela vai fortalecer politicamente o Cláudio Castro. Isso no momento em que o governador busca apoio político para disputar o Senado no ano que vem, e num cenário não favorável, porque a direita está dividida no Estado, a primeira vaga é do Flávio Bolsonaro. Ele lembra que quando o Cláudio Castro era candidato à reeleição em 2022, o líder das pesquisas de intenção de voto era o Marcelo Freixo, hoje está no PT, é presidente da Embratur.
E eles, então, o governador, então, decidiu, em plena campanha, em pleno movimento de reeleição, fazer a primeira grande mega operação nesse mesmo complexo, nesses mesmos 2 complexos. As pesquisas, segundo me lembrou Paulo Vasconcelos, as pesquisas internas mostraram que a população não só, claro, lamentou as mortes, mas aprovou. Ele fez mais 2 operações durante a campanha eleitoral e conseguiu se reeleger.